Olá, Alfas, tudo bem? Meu nome é Cristiana Xavier de Brito, eu sou autora do livro Mulher Alfa, Liderança que Inspira, editado pela Letramento. E eu estou aqui na Alemanha fazendo uma série de entrevistas com mulheres líderes, mulheres alfa. E agora eu estou aqui com a Neia. Eu vou pedir, Neia, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, para você se apresentar. Quem é a Neia? Obrigada pelo convite, Cris. Eu sou uma cientista, na verdade, trabalho com enfoque em imunologia translacional, tenho experiência global nessa área e atualmente eu moro na Alemanha, onde eu fiz a última etapa do meu treinamento acadêmico, que foi o doutorado, e obtive o título ainda ontem. Parabéns! Obrigada. Nossa, que conquista, né? Uma mulher brasileira aqui na Alemanha, 32 anos, né? Que você Exato. tem, jovem, e ter uma conquista como essa. Como é que é para você? Como é que você chegou até aí? Quem que te inspirou para você estar onde você está hoje? Então, essa pergunta sua é bem interessante, porque eu mais recentemente consegui, agora com a experiência dos 32 anos, refletir sobre isso. Eu acho que a minha inspiração vem basicamente das mulheres da minha família, que foram mulheres que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, pela falta de acesso à educação de alto nível, ter acesso a entrar numa faculdade, fazer uma pós-graduação, mas que sempre me mostraram que a perseverança e a honestidade elas podem mudar a realidade em que a gente vive. E a primeira inspiração mais próxima que eu tive foi minha mãe, que é uma mulher muito sábia. Eu admiro muito a minha mãe, a minha primeira referência como mulher, e que teve muitas dificuldades na vida pessoal e profissional, mas ainda assim a minha mãe ela conseguiu se tornar uma professora de jardim de infância e foi a minha primeira professora, na verdade. Minha mãe me alfabetizou aos 3 anos de idade. Uau. E apesar de não ter tido acesso a uma educação de nível superior, minha mãe sempre foi muito bem instruída naquilo que ela tinha como objetivo. E sempre passou isso para mim. E daí vem a perseverança e também a honestidade. Então ela foi o meu primeiro exemplo de que a educação, como ela é professora, poderia mudar a minha realidade. E aí, por conta desse exemplo, eu acreditei que mais do que terminar o ensino médio, eu poderia seguir uma carreira na área científica, depois na área acadêmica. E mais recentemente me veio a lembrança também que a minha avó Dalva, lá do interior da Bahia, isso, né? do interior da Bahia, contou, em Vitória da Conquista, que é uma cidade relativamente de médio porte no Brasil, mas que nas décadas passadas, na época da minha mãe e da minha avó, não tinha faculdade. Então é muito difícil ter acesso à faculdade para uma família que não tem recursos, né? Porque naquela época a gente precisava mudar para outra cidade, outro estado para poder ter acesso. E com minha avó a história foi ainda um pouco pior, digamos assim, porque minha avó, ela fez a passagem dela, faleceu por volta de 60 anos, imagine que naquela época, em 2000, nós ainda tínhamos mulheres que faleceram sem saber escrever ou ler. E isso, em certo ponto, me incomodou muito, o fato de que minha avó, com essa idade, não sabia ler ou escrever. E recentemente eu refleti sobre isso, né, o poder que a educação tem. Eu vim de uma geração que não sabia ler ou escrever, que assinava com a digital, naquela época ainda no Brasil, para uma geração que se tornou professora e que alfabetizou centenas de crianças ou milhares de crianças, e que me alfabetizou também, e hoje uma geração que puxou outros da minha geração e que seguiu na carreira acadêmica. Que sucesso, né? Né, trajetória que você vem só acrescentando, sua mãe rompendo o ciclo da falta de educação, agora você colocando a educação num outro patamar, né? E parabéns por ontem. Obrigada. Novamente, porque aí já subiu no patamar mais alfa de todos. E então, assim, o que é sucesso para você, né, hoje? Se você te faça essa pergunta, o que é sucesso para você? Eu acho que quando eu adentrei essa carreira acadêmica, eu achava que sucesso era obter o nível mais alto de educação que eu poderia ter, porque isso ia me trazer portas abertas. E quando eu comecei a refletir sobre o impacto que eu tive, por onde eu passei, é que eu entendi o que é de fato sucesso. Porque a inspiração que você traz para outras pessoas, que elas ainda estão passando pelas fases que você já passou, acho que isso é o maior impacto que eu pude ter nas pessoas.
Eu não entendia isso até alguns anos atrás receber uma mensagem no meu inbox de uma pessoa que assistiu uma das minhas lives e ele dizia assim: olá, Ivaneia, você talvez pode não lembrar de mim, mas eu assisti uma live sua, me senti super inspirado e é só para poder te dizer obrigado e que nos próximos meses eu vou estar me mudando para a Espanha, fui selecionado para uma vaga de emprego por lá e é uma pessoa que também vem de uma realidade muito parecida com a minha. Então eu comecei a refletir que a gente tem que realmente se levantar e falar das nossas experiências para poder inspirar outras pessoas e entender que os limites que a nossa realidade nos impõe, eles podem ser quebrados, seja pela educação, pela força de vontade, pela perseverança e pela honestidade. Alfa, né, gente? Não tem nem 32 anos, está onde quer estar por né, trazer seus valores, a sua essência, né? Carregar aí esse legado da família, mas ao mesmo tempo romper, né, o que não era legal. Então, assim, para você, como é que é lidar com o fracasso, com as barreiras que te impõem? Imagino aí, né, mulher brasileira, baiana, vem para um outro país, você também me contou que você estudou nos Estados Unidos também. O que é passar por esses desafios para você? Como é que você lidou com isso, né? E o que você pode contar aqui para quem está nos escutando? Que aprendizado foi esse? Então, é interessante você ter dito também sobre a experiência nos Estados Unidos. Foi parte do meu bacharelado em biotecnologia. Eu recebi uma bolsa pelo Ciências Sem Fronteiras para poder estar aprendendo inglês, cursar disciplinas e também estagiar nos Estados Unidos. Eu tive essa oportunidade por 1 ano e meio. E daí, então, voltei para poder fazer o meu mestrado e seguir minha carreira acadêmica. Mas uma coisa que é natural da carreira científica é lidar com frustrações. Porque a gente tende a dizer em laboratório que um experimento ele vai falhar cerca de 100 vezes até ele funcionar. Então é uma coisa que a gente tem que lidar muito bem, mas por vezes também vai entristecer muito, porque a gente tem uma expectativa de que as coisas funcionem e elas não vão funcionar. E na minha carreira, a forma que eu pude lidar com o fracasso foi me rodear de pessoas que elas pudessem me dar suporte. Então, por isso também eu sou muito grata, porque todos os times que eu pude trabalhar, eu tive pessoas que me deram a mão e que me mostraram, olha, você não está só. Não funcionou, mas vai funcionar. Existe outra maneira de lidar com isso. Então, acho que foi essencial ter esse apoio de outras pessoas também. Não só liderar, mas poder também estar num time de pessoas que lideram junto comigo. Colaboração, Exato, né, exato. Suporte, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? A mulher alfa, ela não está sozinha, ela sabe que ela pode contar com outras pessoas, né? Ela pode ter esse autoconhecimento, entender os seus limites, até aqui eu posso ir, até aqui ali eu tenho que pedir ajuda. É alfa mesmo, né? E me conta o que você acha, né, na sua carreira até hoje sobre liderança feminina para você, o que significa? Eu acho que a liderança feminina ela é essencial do ponto de vista que, pelo menos trazendo a minha experiência na carreira científica, apesar de ser uma área com pessoas com altos títulos, né, mestrado, doutorado, não é tão diferente de outras carreiras. A gente ainda vê que nós temos muitas mulheres tendo doutorado, mestrado, mas quando nós observamos os cargos, né, mais elevados, nós vemos uma presença muito menor de mulheres. Então, a liderança feminina, acho que nos últimos anos, e principalmente aqui na Alemanha, pelo menos a minha experiência, é que tem sido incentivado que a gente traga as mulheres mais para poder ter mais voz na tomada de decisões e também os cargos, né, os cargos mais elevados. Mas eu acho que é essencial porque a mulher traz naturalmente, acho que a liderança. A gente tem essa coisa intrínseca nossa de acolher e guiar, que é essencial. Então, acho que quando a gente tem a representatividade trazendo a mulher para times, a gente também consegue acolher de forma mais efetiva. Em uma palavra, liderança feminina é? Eu acho que acolhimento. Acolhimento, que maravilhoso, né? E é isso que a gente tenta mostrar aqui nos livros para as meninas, né? Essa colaboração, aquela famosa frase, ninguém larga a mão de ninguém, exato, né? Você tá junto no sucesso e no insucesso.
E quais são os planos aí para o futuro? O que você almeja aí para 2026 em diante? Então, agora eu estou com alguns planos de transição de carreira. Estou transitando da carreira científica acadêmica para a científica industrial, procurando emprego. Ótimo. E eu espero que essa carreira, dentro dessa carreira também eu possa liderar, mas mais do que isso, eu ainda quero retornar com alguns projetos que eu tinha anteriormente e para poder influenciar, inspirar outras pessoas e ajudar outras pessoas a traçar trajetos parecidos com o meu. Então, mudar a realidade de pessoas que talvez se sintam limitadas e que possam ter acesso a outras vias para poder quebrar barreiras. Nossa, que maravilha, que bom. Então, seguimos juntas aí. Muito obrigada, viu, pela entrevista, por tanto conhecimento, por ser tão jovem e já inspirar tanto. Muito obrigada. Então, essa conversa foi com a Neia. Neia, você quer deixar algum recado para a gente aqui, alguma dica? Bem, eu acho que para as pessoas que estão se sentindo limitadas, se agarre à sua perseverança, à sua força de vontade, ao propósito que você tem na vida e tente encontrar pessoas que possam te inspirar e também que possam te rodear com energia que te leve para frente. Eu acho que essa é a minha mensagem. E axé, né? Axé para todo mundo. Axé, muito obrigada por escutar a gente e se inspirar aqui junto comigo, com a Neia. Até o próximo. Obrigada.